Corisco, Jesuíno Brilhante e Lampião. Esses foram alguns nomes eternizados na história do cangaço. Mas como e por que o cangaço surgiu? Vamos descobrir agora? Bora! A origem mais aceita para o termo cangaço vem da palavra canga, não essa aqui, é essa aqui, que é uma peça de madeira encurvada que serve para prender as carroças nos animais, boi, cavalo e etc. Desde mais ou menos a década de 1830, cangaceiro era o termo que já era utilizado para designar os grupos de sertanejo que viviam na caatinga e usavam roupas de couro e chapéu, por exemplo. Seja por causa da grande quantidade de apetrechos que eles carregavam ou por causa da vida extenuante que eles viviam, esse termo ele era usado de forma pejorativa pelas pessoas que viviam no litoral, que era onde se concentravam e ainda se concentram quase todas as capitais do Nordeste. E eles usavam esse termo porque, segundo as pessoas que moravam no litoral, o cangaceiro não conseguia se adaptar à vida costeira, preferindo viver essa vida sertaneja. Eu falei que lá pelos idos de 1830 já usavam o termo cangaceiro de forma pejorativa para algumas pessoas que viviam no sertão no Nordeste, mas já em 1750 existiam grupos cuja atividade era bastante parecida com a que a gente chama hoje de atividades do cangaço. E essas atividades se deram mais ou menos na região da Zona da Mata Pernambucana, na cidade de Glória do Coitá. Algum tempo depois, um outro grupo causou grande terror na região de Feira de Santana, na Bahia, e era o grupo de Lucas Evangelista, que acabou sendo enforcado em 1849. Ainda teve no sul do Ceará o grupo de João Calangro, que tinha uma quantidade grande de cabras que atuavam na região. Por causa do nome do líder, esses cabras começaram a ser chamados de calangos. A atuação de João Calangro foi durante um período muito triste na história do Nordeste, que a gente vai começar a conhecer agora. Todo mundo sabe que a seca, infelizmente, é um problema recorrente no Nordeste brasileiro. Mas no fim do século XIX, houve uma seca tão grande e tão devastadora que ficou conhecida como a Grande Seca. Foram mais ou menos 3 anos entre 1877 e 1879, praticamente sem chuva nenhuma. E sem chuva também não tinha plantação, não tinha colheita, não tinha comida. As pessoas e os animais começaram a padecer e morrer principalmente de fome. Mais ou menos 500 mil pessoas morreram durante esses 3 anos, além de mais ou menos outras 200 mil pessoas que acabaram migrando para outras regiões, principalmente a região amazônica. E para acabar de lascar, ainda teve um grande surto de varíola, que foi um dos grandes responsáveis, além da fome, para esse falecimento de 500 mil de pessoas. Dos mortos da Grande Seca, mais ou menos 150 mil morreram de inanição, 100 mil de febre e outras doenças, 80 mil de varíola e 180 mil de fome, alimentação venenosa e sede. Alguns historiadores acreditam que menos da metade da população que vivia antes da Grande Seca permaneceu no local, seja por causa das mortes, seja por causa da migração. Essa foi, de longe, a maior catástrofe gerada por causas naturais que aconteceu na história do Brasil. O governo imperial, Dom Pedro II, que hoje é tido como boa praça, gente boa e o escambau, chegou a dizer para a população que não precisava se preocupar, que ele não mediria esforços para resolver o problema da Grande Seca e que, se fosse preciso, ele venderia até a última joia da coroa. Mas eu acredito que ele tenha mudado de ideia, porque infelizmente ele não chegou a vender nenhuma bijuteria. Na época já começavam a falar na transposição de um certo rio que corta quase todo o Nordeste, um tal de Rio São Francisco, não sei se vocês conhecem. E mesmo com alguns presidentes nordestinos tendo assumido o governo, principalmente logo após a proclamação da República, mas não só após a proclamação da República, só no início do século XXI é que as obras saíram do papel no governo Lula e principalmente também no governo de Dilma Rousseff. Além das mortes da migração em massa,
As pessoas que teimaram em ficar passaram a viver em condições desumanas. Muitas mulheres foram obrigadas a se prostituir para sobreviver, e os roubos, furtos e estupros aumentaram muito na região. Tanto que muitos grupos de cangaceiros que viveram na época, eles são conhecidos por terem cometido justamente esses crimes. Mas pelo menos um entre eles foi conhecido por tirar do rico e dar ao pobre. Quer saber quem foi? Daqui a pouco eu te conto. Além da fome, da necessidade de fugir da seca ou fugindo da perseguição dos coronéis, como eu falei lá no vídeo sobre o coronelismo, que eu vou deixar num card aqui em cima, a vida do cangaço ela se iniciava também por um outro motivo, que era para se vingar por causa de alguma demanda pessoal, como por exemplo foi no caso do Lampião. A vida do cangaceiro ela se caracterizou por estar sempre em trânsito, muito parecido com o estilo de vida nômade, não fixando o acampamento por muito tempo em nenhum lugar. E esse estilo de vida fez com que eles tivessem um grande conhecimento no uso de plantas medicinais, sobre as características da vegetação da caatinga, dos lugares onde tinham morros, grutas e etc. Esse conhecimento ele foi muito importante para que eles pudessem quase sempre saírem ilesos da perseguição das volantes. As volantes eram grupos especializados em perseguir e capturar os cangaceiros. Eles foram uma tentativa por parte do Estado brasileiro de fazer frente ao cangaço, uma vez que o exército brasileiro só estava tomando pau dos caras. E eles eram formados também por sertanejos que também conheciam muito bem a região, também conheciam muito bem a caatinga, lugares de morro, lugares onde poderiam ter esconderijos, por exemplo. E, inclusive, muitos desses soldados das volantes eram compostos por ex-cangaceiros que mudavam de lado. Mas os cangaceiros contavam com uma ajuda valorosa dos pequenos sitiantes e da população dos pequenos vilarejos. Esse pessoal recebeu o nome de coiteiros. Coiteiros vem da palavra couto, que é um lugar onde o cangaceiro ia para pedir asilo ou para descansar, pedir rancho por alguma noite. Os coiteiros eram fundamentais para passar para os cangaceiros informações como, por exemplo, a localização das volantes, ou para falar a respeito de cidades que poderiam ser sitiadas. Eles também ofereciam abrigo para os cangaceiros passarem a noite e às vezes também ofereciam alimentação e davam até festas para os cangaceiros. Boa parte desses coiteiros eram parentes, antigos amigos ou até mesmo ex-vizinhos de algum cangaceiro. Mas também tinham aqueles que eram coiteiros por algum interesse particular ou até mesmo por medo. E agora a gente vai conhecer alguns desses cangaceiros independentes que acabaram marcando a história do cangaço brasileiro, a história do Nordeste e também do Brasil. Bora lá? Jesuíno Alves de Melo Calado, o Jesuíno Brilhante ou cangaceiro romântico, ele era filho de uma família aristocrática que vivia no Rio Grande do Norte, na cidade de Patu, e virou cangaceiro por causa de uma vingança familiar, como, por exemplo, foi o caso de Lampião. E ele decidiu virar cangaceiro depois que um animal das terras da família dele foi roubado e, em decorrência disso, ainda o irmão dele tomou uma senhora surra em praça pública. Depois disso, ele resolveu, por vingança, virar cangaceiro. Esse apelido de cangaceiro romântico ou de jesuíno brilhante foi dado por causa da atuação dele no cangaço, principalmente na época da Grande Seca, porque o que ele fazia? Os comboios de alimento que eram enviados para a população pobre no sertão, eles normalmente eram interceptados pelos coronéis, para que eles pudessem explorar isso politicamente. O bando de jesuíno não permitia, então eles interceptavam antes da interceptação, pegavam esse alimento e distribuíam para a população. Além disso, ele ainda defendia os idosos, as crianças e as moças das garras dos poderosos. E eu não preciso dizer que com uma postura dessa, ele era considerado por quase todos como um grande herói, sendo inclusive comparado à figura do Robin Hood. Mas se o povo adorava, o coronel
odiava e ele era perseguido de forma muito intensa pelos coronéis, principalmente da região do sudoeste do Rio Grande do Norte, leste do Ceará e oeste da Paraíba. E foi justamente no oeste da Paraíba, numa região que é conhecida como Águas dos Riachos dos Porcos, na cidade onde hoje é Belém do Brejo do Cruz, que Jesuíno Brilhante acabou tomando 2 tiros certeiros e infelizmente veio a falecer no local. Depois da sua morte, o corpo do cangaceiro romântico foi levado para o Colégio Diocesano de Mossoró, onde passou por longos anos em exposição. Depois, na sequência, ele foi levado para a cidade do Rio de Janeiro também para ser exposto e depois disso acabou desaparecendo para nunca mais reaparecer. Cristino. Mano, Cristino é pesado. Cristino Gomes da Silva Cleto, o Corisco, era alagoano de Água Branca. Quando ele tinha 17 anos, ele acabou se envolvendo numa briga e matou uma pessoa em plena praça pública. O que ele não sabia, e acabou descobrindo depois, é que essa pessoa que ele matou, ele era protegido pelo coronel da região. E aí, com medo, ele resolveu fugir e então se alistou, se é que assim a gente pode dizer, no bando de Lampião. Ele tinha um porte físico bastante avantajado e, para o padrão de beleza da época, ele era até considerado bastante bonito. E por causa disso, os cangaceiros acabaram apelidando ele de o Diabo Loiro. Em 1928, ele se juntou à pernambucana Sérgia também, Cristino e Sérgia. Parece um casal do mundo ao contrário, né? Em 1928, ele se juntou à pernambucana Sérgia Ribeiro da Silva, conhecida como Dadá, e que passou a integrar o bando de Lampião só depois que Maria Bonita também já tinha entrado no bando. Com a estratégia do bando de Lampião de se subdividir em diversos grupos para confundir a ação das volantes, Corisco ele acabou sendo responsável pelo seu próprio bando, passando a ganhar alguma autonomia dentro do cangaço. Mas mesmo assim, mesmo com essa autonomia, mesmo com a atuação que ele tinha, ele ainda continuava se submetendo às ordens do seu líder maior, que era o Lampião, e inclusive em grandes assaltos eles ainda juntavam todos os bandos para poder atacar em uma única frente. Um ano depois da morte do Lampião, Maria Bonita e de outros cabras, o Corisco e a Dadá então eles conversaram e decidiram que era o momento de se aposentar da vida do cangaço. Então, eles resolveram se mudar para um sítio no interior da Bahia. Nesse meio tempo, em 1940, o governo de Getúlio Vargas ele ofereceu anistia aos cangaceiros e às cangaceiras que decidissem se render. E foi tentando a rendição do Corisco e a Dadá que a volante do tenente José Otávio de Sena chegou ao sítio onde os dois estavam e pediram para que eles se rendessem. Só que o ímpeto de valentia dos maiores casais do cangaço brasileiro não permitiu que eles fizessem isso e eles chegaram a dizer então para o tenente que eles não iriam se entregar. Se eles não iam se render, não iam se entregar, então não tinham anistia e por causa disso a volante abriu fogo contra o casal. O Corisco ele recebeu uma rajada de metralhadora no abdômen e ele ficou agonizando por mais de 10 horas até finalmente falecer. A Dadá acabou levando um tiro na perna que obrigou com que ela tivesse que amputar depois de pouquíssimo tempo, porque se ela não amputasse, certamente ela também iria falecer. Depois disso, a força volante, eles deceparam a cabeça do Dadá e começaram a expor junto com as cabeças de Lampião e Maria Bonita. E a Dadá ficou por muitos anos ainda vivendo no estado da Bahia, lutando pelo direito de poder enterrar o seu amado. Ela foi homenageada pela Câmara dos Vereadores de Salvador no ano de 1980 e veio a falecer no ano de 1994. Sebastião Pereira e Silva, ele era pernambucano de Serra Talhada e filho do coronel Andrelino Pereira e Silva, que era conhecido como o Barão do Pajeú. Por causa de conflitos políticos entre coronéis, eu falei mais uma vez no vídeo do coronelismo que esses conflitos principalmente se davam por causa de eleições fraudadas e afins. Um dos patriarcas da família do senhor Pereira,
ele foi assassinado por um membro da família Carvalho, que era a família rival deles. E aí, como forma de vingança, ele resolveu então entrar para a vida do cangaço em 1907, junto com o seu primo Luiz Padre. Muitos anos depois, pressionado pela família e perseguido pelas volantes, então ele junta com o primo dele e eles resolvem fugir para o estado de Minas Gerais. E ele viveu muito tranquilamente entre 1922, que foi quando ele se aposentou do cangaço, e 1979, quando ele veio a falecer. E durante essa vida dele como cangaceiro, ele acabou recrutando um primo dele que acabou se tornando uma das figuras mais míticas da história do cangaço brasileiro. Mas essa história eu não vou contar hoje não. Eu vou contar para você nos próximos vídeos. Combinado? E aí, você achou que faltou algum nome muito conhecido nesse vídeo? Escreve aqui nos comentários quem você acha que eu poderia ter contado a história. Quem sabe dos últimos vídeos que eu venho a fazer, eu também mencione essas pessoas que vocês colocaram aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Por favor, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Curte esse vídeo e compartilha com seus amigos para que a gente possa aumentar aí o nosso público visualizador. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, gente. Um cheiro no zóio.